Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Encontro com a Vida. Agora é o momento do estudo da Palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é no desejo de irmos a Cristo que estamos aqui, estudando juntos a Palavra de Deus. E para esse período, nós trouxemos aqui vários amigos de várias cidades do estado de Santa Catarina e nós estamos juntos estudando vários temas da Palavra de Deus. Ontem começamos a estudar, a respeito do tormento eterno ou aniquilamento. Haverá um tormento eterno para quem se perder ou eles serão aniquilados completamente? Começamos esse assunto ontem e hoje vamos dar sequência. Mas para você que está nos assistindo e deseja acompanhar também, nós temos o estudo para você. Se você mora em Santa Catarina, você pode recebê-lo em casa impresso. E aí você acompanha a cada semana o tema. Se você mora em outro estado do Brasil ou até mesmo fora, a gente pode mandar o arquivo digital para você. Você pode solicitar esse material em nosso site ou então você manda um WhatsApp para nós, 48 3281 3075, tá bem? Já estamos todos com as Bíblias nas mãos aqui. Eu quero convidar você a também tomar a sua Bíblia e se unir a nós nesse estudo. Mas antes de avançarmos, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos juntos e podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nós queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito possa estar com todos nós e que nós possamos agora, com a Tua bênção, compreender a respeito do destino eterno dos ímpios. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Destino eterno dos ímpios. Por quê? Porque o destino eterno dos salvos é o que nós veremos semana que vem. Tá bem? Semana que vem esse será o tema. Destino eterno dos salvos. Por falar em destino, eu quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 7h, eu estou com esse mesmo tema na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Então, se você mora aqui em São José ou na Grande Florianópolis, você é o meu convidado para essa série de estudos presencial. O endereço está aparecendo para você aí, O endereço da nossa igreja, que fica lá na Praia Comprida, ali na Beira-Mar, São José. Todos os domingos, 7h, eu estou lá para estudar esse mesmo tema com você. E para você que mora em Criciúma e região, eu estou todas as quartas-feiras, às 8h, na Igreja Adventista Central de Criciúma, que fica ao lado do Colégio Adventista de Criciúma, e o endereço também está aparecendo para você. Para mais detalhes, acesse o site. Nesse site você vai ter até onde você poderá se inscrever para o evento. O nosso evento é gratuito, mas é bom que você se inscreva para nós controlarmos lá o auditório, tá bem? Ontem nós terminamos o estudo falando a respeito do fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele não está queimando mais. Sodoma e Gomorra não estão ardendo mais. Também vimos aqui que não existe um local geográfico onde o fogo esteja queimando, onde ímpios estejam queimando. Mas, pastor, de onde vêm tantas histórias então? Porque é tão popular e nós vimos aqui ontem várias igrejas declarando que há um inferno, há um tormento eterno. Bom, a história da filosofia nos diz que essa ideia de um fogo eterno se originou com quem? Com os gregos. Eles foram os primeiros a conceber o Hades, lembra da expressão grega Hades? Como um lugar da habitação dos mortos. Por quê? Porque Hades era a sepultura, para onde o morto ia. Então, aonde os mortos habitam? Na sepultura, no Hades. Aí os gregos começaram a desenvolver a ideia de que esse local de habitação havia certa consciência nesse ambiente.
eles mais tarde acrescentaram a ideia de que alguns precisavam receber o justo castigo após a morte no Hades, uma vez que não haviam recebido durante sua vida. Então, pessoas que haviam sido más e que a morte não era suficiente para elas. Tinha que haver algum tipo de punição adicional. Tal filosofia, infelizmente, foi adotada pelos pais da igreja. E vários pais da igreja, como nós os chamamos, abraçaram essa filosofia grega e acrescentaram ainda detalhes, como o purgatório. E isso resultou na crença de muitos cristãos em um lugar no submundo onde os ímpios mortos sofrem constante tortura. E se você observar bem, você que está nos assistindo em casa, vou colocar esse slide agora em tela cheia, observe os detalhes desse slide, o filme Ghost, O Outro Lado da Vida. Aqui você tem uma tirinha, onde tem aqui um diabo com um tridente, empurrando pessoas para o inferno, outras dentro do caldeirão. Fantasminha, como é que a gente chama o desenho? Gasparzinho, o fantasminha camarada, né? Já viu fantasma camarada, né? Alguém que é amizade com fantasma, associação com isso. O inferno de Dante Alighieri, a porta do inferno, Constantino. Então, tudo isso são filmes, séries, desenhos que estão aí popularmente formando a mentalidade das pessoas. Então, quando se pensou em níveis, céu, purgatório e inferno, isso foi influência da cultura grega e, em tempos recentes também, influência desta obra, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi quem coloca em sua obra, aqui no conto 33, por exemplo, você tem o purgatório. Então, Dante Alighieri foi quem, nesta obra, falou sobre esses três níveis: céu, inferno e um nível intermediário purgatório. Pois esse conceito foi adotado também pela Igreja Romana para desenvolver essa teologia onde as pessoas boas ainda passam por uma purgação e as pessoas más arderão eternamente no inferno de fogo. Você percebe que é muito sério aonde a gente bebe a informação? Aonde a gente busca a informação? É por isso que nós temos sempre dito aqui que nós devemos abraçar a verdade defendida pela Reforma Protestante. Sola Scriptura. Só as Escrituras. Se não queremos ser enganados, nós precisamos dar ouvido só às Escrituras. Há nenhum outro pensamento que diverge desta ideia. Por que a ideia de um fogo, de um tormento eterno, não coaduna, não casa com o Deus da Bíblia? Se você olhar, por exemplo, para Ezequiel, capítulo 18, verso 23, vamos ler esse texto? Esse texto é muito rico. Eu até quero pedir a alguém que leia para mim, por gentileza. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Eu não coloquei aqui na tela, mas eu queria que nós lêssemos esse texto. Pastor, encontrou? Por exemplo, pastor Israel. Ezequiel 18, 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. O Senhor tem prazer na morte do ímpio? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, se a Bíblia ensina a respeito de um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, Deus teria satisfação num tormento eterno
em alguém que eternamente está queimando? Certamente que não. Então Deus, em seu grande amor, Ele vai executar justiça. E haverá pessoas que Ele não salvará, não porque Ele não quisesse, mas porque as pessoas não desejaram. Deus não força ninguém contra a vontade. É por isso que muitos serão destruídos, porque rejeitaram a vontade de Deus. Agora vamos voltar para Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, fogo eterno, lago de fogo e enxofre, lago de fogo, são expressões que a Bíblia usa para falar da segunda morte, que é a morte eterna. Então, relembrando, a primeira morte é a morte que todos nós estamos sujeitos. Dessa morte há retorno. Todos voltarão dela, salvos e perdidos. Mas da segunda morte não há retorno dela. Os ímpios não voltarão da segunda morte, porque ela é uma morte eterna. Então, não há retorno da segunda morte. Quem passar por ela deixará de existir para todo sempre. Juliana? Pastor, ontem nós vimos sobre a grande nação, depois que Satanás será solto, ficará preso na terra, os ímpios ressuscitarão, né? Para daí serem exterminados pelo fogo. Pelo fogo. Mas então, tipo assim, não tem mais arrependimento. Tipo, esses ímpios que serão ressuscitados, eles serão realmente para isso, porque diz aqui no texto que eles se reunirão com Satanás para ir contra as nações. Contra a cidade santa, né? Que desceu do céu. Cidade, isso. Mas então, não, tipo assim, não é possível então que algum daqueles diga assim, não, realmente eu errei, eu vou aceitar o Senhor Jesus. Pode até ser que naquele momento muitos reconheçam que erraram, que fizeram uma escolha errada, mas não há possibilidade mais de arrependimento e salvação. A única chance que nós temos de arrependimento e salvação é enquanto aguardamos a volta do Senhor. Quando Jesus voltar, todos os casos estarão definidos para salvação ou perdição. Apocalipse 22:11 é um texto que diz sobre isso. Apocalipse 22:11 diz que quando Cristo voltar, Ele vai levar os salvos para o céu, e aquele que está salvo, salvo estará. E aquele que está condenado, para sempre condenado estará. Não é? Continue o justo fazendo justiça ainda, e o injusto continue na prática da injustiça. Ou seja, os casos foram definidos. Não existe na Bíblia essa história de uma segunda chance pós-volta de Jesus. Agora os casos estão sendo definidos. Nós vamos estudar um tema mais à frente, onde nós vamos aprender sobre o juízo de Deus. Todos nós estamos sendo julgados, inclusive eu e você. Todos nós estamos sendo. É nesse juízo que ora acontece que os nomes serão definidos. Então, depois que esse juízo se encerrar, ninguém mais muda de time. Quem está salvo não mais se perde, quem está perdido não mais se salva. Então, tudo isso vai ser definido antes da volta de Jesus. E por que tem que ser definido antes da volta dele? Leia um texto para mim, por gentileza. Pega o microfone aí, Juliana. Aí mesmo, Apocalipse 22, verso 12. Olha o que diz, 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O que ele vai trazer quando ele vier? A recompensa. E ele vai dar a cada um segundo o quê? É aí que ele dá a recompensa. Quando ele vier.
Não é posterior, é na volta dele. Então, ele voltou, todos os casos já foram decididos para a salvação ou perdição. Não existe uma segunda chance pós-volta de Jesus. Leonardo? Pastor, e as pessoas que praticam o mal nessa vida e passa a vida toda praticando coisa errada e chega no final dos dias dele, no último dia ele vai lá e vou pedir perdão e tá tudo certo, tô salvo. Aham. Isso é possível? É possível. E a Bíblia até tem uma história. Quem lembra da história? O ladrão na cruz, né? Ele passou uma vida roubando, mas nos últimos momentos da vida ele se arrependeu genuinamente e Jesus confirmou a salvação dele. Agora, eu li outro dia uma coisa bem interessante. Alguém perguntou para o seu mestre assim: mestre, quando é que eu devo tomar a minha decisão por servir completamente a Jesus? E o mestre respondeu: no último momento da sua vida. E ele perguntou: mas como é que eu vou saber qual é o último momento da minha vida? Ele falou assim: não tem como saber, então faça isso agora. Então, se eu achar que eu terei a chance de, no último suspiro, pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz, eu estou baseando a minha salvação numa decisão única lá no final. E não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que hoje é o tempo de nos arrependermos e vivermos na presença do Senhor. Tiago. Então o fogo mudou. Não é mais no lugar que pega fogo, vai ser no final, né? No final. No final. As pessoas queimarão, né? Tá. Vamos dizer que eu tenho um nível de pecado. Eu pequei. Aham. Ela pecou, cada um seu pecado. Não sei quem pecou mais, quem pecou menos durante a vida. Tem gente que vai pegar mais fogo. Vai ficar mais tempo pegando fogo. Tem. Satanás, por exemplo, mais pecador, fica mais pegando fogo. Ele vai ser o último, né? Ele vai ser o último a ser queimado, porque é o originador do pecado. Mas sim, o ímpio vai ser punido e ele vai ter a justa retribuição. Haverá pessoas que se perderam, mas que não foram más. Ela não quis saber de Jesus, não quis saber de Deus, mas ela também não fez mal para ninguém. Ela viveu a vida dela. Agora, há pessoas que se perderam, mas foram pessoas terríveis, né? Imagine alguns personagens da história, né, como Adolf Hitler, que levou ao genocídio de milhares de pessoas. Então, a gente deduz que haverá graus de punição de uma fala do próprio Cristo, quando ele disse que quando chegar no juízo final, uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. A ideia é, todos serão punidos, mas não na mesma medida. Deus é justo. Então o fogo vai queimar mais para uns do que para outros, mas o destino será o mesmo. Todos serão eternamente destruídos. Isso Marlete. quer dizer que no juízo final a gente também será punido de acordo com o nosso conhecimento? Um exemplo, por exemplo, assim, meus pais. Eles têm o conhecimento deles, hoje é um pouco mais difícil talvez a gente estar levando mais a eles o conhecimento que a gente já tem, até pela aceitação deles, né, Aham. pela religião, enfim. Eles vão ser condenados, julgados pelo que eles têm de conhecimento, pela fé deles, dentro da religiosidade deles? Tem um texto que responde justamente isso. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, em Atos capítulo 17. Olha o que diz Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Verso 31. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, haverá um juízo. Mas como seremos julgados? Não levou Deus em conta o tempo da ignorância.
Então, se uma pessoa fazia alguma coisa errada, mas não sabia que estava errada, por isso ela não será condenada. Nós só seremos condenados pelas coisas que nós fazemos de errado, conscientes que estamos fazendo. Deus não pune ninguém na ignorância. Deus nunca vai cobrar, por exemplo, de um idólatra que adorou imagens a vida inteira, se ele não sabia que aquilo era pecado. Deus não vai cobrar. Deus é justo. Ele vai nos julgar pela luz do conhecimento que nós temos. E isso é tão verdade quando você vai para o Antigo Testamento, e lá no santuário tinha vários tipos de ofertas, também tinha uma oferta chamada oferta pelo pecado da ignorância. Era uma oferta que você oferecia por ter feito uma coisa que você não sabia que era errado. Então, já nos dias do Antigo Testamento, esse tipo de pecado já estava rastreado. Aí vem Lucas dizendo, cada um vai ser julgado pela luz que tem. Então, Deus é justo e não vai cometer injustiças. Ricardo? A quem mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Então, muitas pessoas preferem ficar na ignorância, ter essa consciência da ignorância, justamente porque eles sabem que vão ser mais cobrados. Porque a partir do momento que tens a luz do conhecimento, né, tu tens o dever, a obrigação de andar na retidão, né? Alguns podem olhar para isso com vantagem, como vantagem. Não conhecer é uma vantagem. Agora, desde quando a desinformação foi vantajosa? Desde quando você ser um ignorante é vantagem? Em todas as áreas da vida. Alguém que ignora, Tiago, os princípios de saúde. Às vezes contrai um câncer por um hábito que não sabia ser errado. Quem disse que a ignorância protegeu? E outra coisa, o Evangelho de Cristo que ele nos apresenta, tem alguma coisa ruim nele? Pelo qual a gente queria não saber? Ora, o Evangelho de Cristo diz que nós temos a vida eterna à nossa disposição. O Evangelho diz que Deus quer o melhor para todos nós. O Evangelho diz que o povo dele é cabeça e não cauda. O Evangelho diz que nós comeremos o melhor dessa terra. O Evangelho diz que nós seremos abençoados. O Evangelho diz que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. O Evangelho diz que nós somos salvos pela graça. O Evangelho diz que Jesus morreu por todos nós. Como que pode ser vantagem não querer saber disso? Então a ignorância não traz benefícios. É por isso que Jesus diz que o Espírito de Deus, ele nos conduz sempre a toda a verdade. Quem é o único que possui imortalidade? Olha o que diz Paulo. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, a ele o poder eterno, a honra e o poder eterno. Amém. Só Deus é imortal. Aí eu te pergunto, quem está ensinando por aí que há um lago de fogo e enxofre, onde os ímpios queimarão eternamente, está ensinando o quê? Que o ímpio é imortal. O ímpio não é imortal. A Bíblia diz que só Deus é imortal. Então, crer num lago de tormento eterno é crer que o ímpio pode ser imortal. Mas essa ideia não condiz com o que a Bíblia ensina. Então, dizer que a justiça de Deus, pelas transgressões de uma vida de 70 anos ou 80, agora vai ser punida com duração eterna, por mais ruim que a pessoa tenha sido, ela foi ruim por 70 anos, 80 anos, 100 anos, mas vai ser punida eternamente, por causa de uma vida de pecado de 70 anos? Isso não coaduna com a ideia. Então hoje, nós precisamos tomar uma decisão. Deixar de lado ensinos baseados em novelas, filmes, filosofias,
e abraçar o quê? A palavra, aquilo que ela ensina. Porque essa é a única maneira que nós temos de escapar ao fogo eterno. Então a humanidade vai ser dividida entre 2 grupos. Isso inclui todos nós aqui. Ou um dia estaremos com Cristo reinando nos céus, ou um dia estaremos queimando com os ímpios, Satanás e seus anjos. Mas lembre-se, a palavra diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, não para ser humano. Mas o ser humano que não abandonar o pecado, ele vai para lá. Então eu e você precisamos hoje tomar uma decisão. Acredito que Deus sempre será amor e que mesmo as pessoas que não aceitarem a salvação por Ele oferecidas, não sofrerão eternamente. Infelizmente, esta foi uma arma usada pela igreja medieval para tentar atrair pelo medo as pessoas para a igreja. E ainda hoje é usada, porque as igrejas estão ensinando que se você não aceitar a Cristo, você vai parar um dia no lago de fogo e vai arder eternamente no inferno. Pois isso não é verdade. A crença é popular, mas não é verdadeira. A verdade está aqui, como nós estudamos hoje. E enquanto ouvirmos essa canção agora, pelo trio Discípulos, eu queria que você pensasse. Não vale a pena você colocar-se completamente nas mãos do Senhor e pedir a Ele que cuide de você, que o receba, que perdoe seus pecados e que dê a você a salvação que você tanto almeja? Pensa nisso, enquanto a gente ouve mais uma canção. Só um passo a mais, um segundo a mais no tempo. Só um pouco mais, sigo para frente, mas olho para trás. Tento entender, mesmo cuidando de mim, não podia ver. Carregou meus fardos por mim, por mim. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida. Me livrou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação para quem nele crer. Cristo Jesus, somente nele eu sou capaz de receber graça, bondade, perdão. Para o cansado ele é descanso, para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido a saída, para o rejeitado o abraço, para quem desistiu o recomeço, para o que crê, para quem tem sede e fome, ele é água e pão da vida.
para os que choram o consolo, para quem perdeu, para quem tem tudo, para o perdido, a saída, para o rejeitado, o abraço, para quem desistiu, o recomeço, para o que crê, para quem tem sede, fome, ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Ele é água e pão da vida. Talvez ensinos populares afastaram você de Deus, por crer num Deus vingativo, num Deus que não tolera e num Deus que manda as pessoas para passar a eternidade queimando no fogo. Quem sabe esses conceitos populares criaram na sua mente a imagem de um Deus aterrorador. Mas você foi enganado. Não é esse o Deus que a Bíblia pinta. A palavra de Deus a ensina a respeito de um Deus que é amor. Quando Cristo veio a essa terra, mesmo quando Ele advertia as pessoas, mesmo quando Ele chamava as pessoas de hipócritas, havia lágrimas em sua voz. Porque Deus é amor. Ele não muda. Esse princípio não muda. E pode ser que nós aqui também temos aprendido a olhar para Deus com esses olhos. Um Deus que é severo, que pune, que vai mandar para o fogo eterno quem não amá-lo. Essa imagem foi distorcida. Deus não é assim. Deus não tem prazer que ninguém morra. Mas Ele quer que nós nos arrependamos do nosso caminho. Porque se a gente não voltar, o pecado vai nos levar para lá. Mas nós estamos tendo uma chance especial. Deus quer falar com cada um de vocês. Porque todos nós aqui temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Mas depende de vocês, depende de mim. Nós vamos continuar aprendendo sobre esse Deus. E você vai ver o quanto Ele ama. E é impossível não amar alguém que nos ama tanto. É impossível. Senhor Deus e Pai, obrigado porque é mentira o que muitos de nós aprendemos hoje a respeito de um lago de fogo e enxofre, onde pessoas arderão eternamente. Obrigado, Senhor, porque é mentira quando nos falaram de um Deus que tem justiça punitiva, que está do céu olhando para ver se pecamos, para enviar pragas e punir as pessoas. Tua palavra hoje nos mostra que Deus é amor. Nós queremos te amar e te servir não pelo medo da destruição, nem pelo medo do fogo, mas nós queremos te amar e te servir pela cruz, porque nela o Senhor provou o quanto o Senhor nos ama. E se hoje alguns de nós talvez estivéssemos pensando em desistir, talvez estivéssemos cansados, nos sentindo rejeitados,
Que o Senhor seja para nós o pão e a água da vida. Que o Senhor traga para nós o alimento espiritual. Que o Senhor entre em nosso coração e nele faça morada. Nós queremos um dia estar contigo na eternidade. Por isso, Pai, aceita a nossa entrega, habita em nosso coração e nos prepara para a Tua volta. Não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso te pedimos confiados, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém.